Amém. Salve, salve, meus queridos, amados e amadinhas, tudo bem com vocês? Eu sou o J.Mil e esse é o canal Geração Unicista, o melhor podcast de todos os tempos. A paz do Senhor, em nome de Jesus. E muito obrigado por você estar aqui nos acompanhando. Desde já quero que você curta, compartilha, comente, cara, faça o que bem entender. Pega o link desse podcast, joga lá no grupo da igreja, no WhatsApp da família, vamos fazer bombar. Porque hoje, nada mais que nada menos, nós temos um convidado muito mega ultra especial, tem um testemunho muito forte e para além, ele é aluno do Instituto Bíblico, esse ano ele está já se formando, acredito que é isso, né? E também é líder de missões da igreja local e também um cara e tem uma vida de milagre. O cara milagroso. Vamos receber com toda a honra mesmo, irmão Daniel. Daniel Maciel, é isso? Simeone. Simeone? Simeone. Rapaz, por que Simeone? Rapaz, é uma longa história. Mas Simeone vem de quem? Do teu pai, da tua mãe? No tempo que o papai ele gostava de futebol, é o nome do jogador. É mesmo, é? Senhor, Simeone. Simeone, olha, parece nome de marca, né? Isso, nome de marca. De antemão, cara, quero te agradecer por aceitar o convite, muito bem-vindo. De nada, uma honra pra mim estar aqui. Amém. Daniel, quantos anos você tem hoje? 19. 19, né? Amém. E você já nasceu na igreja? Ou você veio já depois de um bom tempo? Não, porque meu pai, ele se afastou com 15 anos, né? Ele passou esse período. Ah, ele já era da igreja, mas Sim, da Unida? Da Unida. Rapaz. Aí se afastou com 15 anos, ele passou um longo período, né? Aí nesse período eu nasci. Aí tava afastado ainda. Aham. Aí ele retornou, eu tinha uns 10, 11, 12 anos. Aí eu nasci fora, né? Eu sei. Mas você é daqui de Manaus mesmo? Sim, senhor. Ah, ok. E o que você faz hoje na igreja? Tem Tu desenvolve algum trabalho na igreja hoje? Além de eu ser líder de missões, né, eu toco bateria também. Sou baterista. Ah, você é baterista? Isso. Eu auxilio o pastor dela. Rapaz, diz que todo baterista é rebelde. Você é rebelde? Não. Não? Mas já soube dessa história? Dá não. O louvor pode estar bem, mas se errou alguma coisa, é o baterista que está em pecado. Por que culpam o baterista, cara? Não sei por que esse preconceito. Rapaz, Daniel, você, para além também, você tem uma vida de milagres, né? O que foi que aconteceu? Que idade você tinha quando aconteceu aquele incidente? Eu tinha 14 anos, ia para completar 15. Ah, você era uma adolescente, Isso. né? Tinha 14 anos na época. E o que aconteceu de fato? Foi... Começar a história, né? Tem que contar desde o princípio, né? O meu pai, ele tem uma oficina ainda hoje, né? Uhum. E eu sempre ajudei ele desde pequeno. E tinha outro rapaz trabalhar, né? Tinha um mecânico adulto e tinha outro jovem. Ele tinha 17 anos na época. Adolescente também. Isso. E aí nós trabalhando, né? E um dia ele saiu para almoçar. E ele demorou muito, né? Ele voltou assim umas 4 horas da tarde. Aí eu fui falar com ele assim, né? Poxa, né? Bora chegar mais cedo, né? Ele começou a falar palavras ali pra mim, né? De vai escalando, começou a me xingar, né? Uhum. E eu não mandava nada, essas coisas. Aí o outro mecânico falou assim, rapaz, você tá estressado, né? Vai pra tua casa, né? Ele começou ali a me xingar, até que eu fui ficando também irado, né? Estressado. Isso, estressado. Uhum. Aí pra completar eu falei assim pra ele, não, né? Deixa quando o papai chegar e nós vamos resolver, né? Aí ele falou assim, você vai falar papaizinho, pra mamãezinha? Aí eu fiquei mais ainda, né? Só que eu ainda não fiz nada, né? Não, até porque adolescente, né? Tipo assim, não leva desaforo. Aí Isso. tinha 2 meninos ainda. 2 meninos. Aí, mano, jogar como é que se diz? Fogo em gasolina, praticamente. Aí eu me afastei, fui pro outro balcão, né? Aí foi lá de novo. Aí começou a xingar de novo, eu falei, rapaz, eu tô falando direito contigo, né? Aí ele falou, ali nós acabamos discutindo e brigando, né? Mas por quê? Ele tinha uma rixa contigo, tinha inveja, ou tipo assim, não ia com a tua cara? Se ele tinha inveja, irmão, eu não sei, né? Mas nós sempre nos damos muito bem desde pequenininho. Inclusive, aconteceu esse acidente, foi dia 27 de março, se não me engano, que aconteceu o incidente. E dia 1º de março é o dia do trabalhador, né? Aham. E nesse dia 1º de março, com a família, nós levamos ele para um banho, passeio.
Antes do acidente. E antes do acidente. Mas sempre andamos muito bem, nós nunca fomos de brigar, discutir. Cara, então vocês eram desde criança? Desde pequeno, conheci. Meu Deus do céu. E trabalhava lá e nós... Não tinha assim, né, aquela rixa, né? Uhum. E quando aconteceu isso, eu até me espantei, né, quando ele começou a falar aquelas coisas, né? E quando nós brigamos assim, eu fiquei espantado, né? Que ele não era desse jeito assim, agressivo, ele era uma pessoa... E nem tu se reconheceu pela Não, tua... isso. Ah, eu não sei, você foi agressivo com ele? Não. Fui também, no momento que, quando ele começou a falar demais, eu... Tu revidou? Revidei também. E aí nós começamos a discutir como eu tava... E isso aconteceu numa quarta-feira, a briga, né? E dita nessa quarta-feira, o pastor Delmo já tinha passado por outros problemas antes, né? Que um outro mecânico tinha roubado uma moto lá da oficina. E o pastor Delmo batalhou, né? E nesse dia, nessa quarta-feira, foi o culto de agradecimento lá em casa, né? O pastor Delmo entregando a moto pro cliente, né? Uma nova, né? Depois daquela luta toda, né? Passou quarta, né? O pastor Delmo, ele sempre diz, né? A alegria durou poucos dias, ele diz. Foi quarta, passou quinta e sexta, né? Quinta ele foi trabalhar normal ainda. Esse rapaz, né? Ele falou comigo normal, né? Bom dia, Daniel, essas coisas, como se estivesse agindo normalmente, sabe? Uhum. O coração tava maquinando já. Isso. E ele sempre ficava me olhando assim, né? Eu sempre observava, eu tava sentado aqui, ele sempre ficava me olhando onde eu tava. E passou isso, né? Quando chegou sexta-feira, eu cheguei da escola, né? Que eu estudava no colégio militar ainda. Eu cheguei, né? Fui direto pra oficina, almocei. E ali eu me lembro que depois do almoço eu dormi na cadeira, isso, na sexta-feira. E se você estava na oficina, no teu posto de trabalho? Isso, lá onde o papai tá. De repente, depois do almoço, tirou uma pequena soneca. Foi. Foi quando ele atacou. Foi. E aí o que aconteceu? Eu nunca dormi lá daquele jeito. Nesse dia eu dormi assim, impressionante. Eu dormi lá na frente, na calçada. Dormi assim, eu abaixei minha cabeça, a cadeira era de braço. Eu dormi de cabeça baixa. E quando eu vi, só vi, foi explosão, né, do fogo, né? Chama assim, e só vi ele correndo. E quando eu olhei pra mim, né, já tava em chamas, né? E eu me bati, nem queria acreditar naquilo, né? E de repente eu saí correndo ali e me lembro que eu pedi, né, a ajuda de Deus, né? Falei, Senhor, né, me dê essa oportunidade, né? Me dê mais essa chance. Se o Senhor me der essa chance, né, me livrar dessa, me der esse livramento, eu vou lhe servir pro resto da minha vida. E foi sexta-feira isso. E eu corri, né, lá embaixo tinha uma torneira. Eu me molhei, né, molhei logo a minha cabeça. E eu me lembro quando eu molhei esse braço, né, que tá mais prejudicado, que pegou mais, chama. Quando eu molhei ele, assim, a pele arriou, assim, ficou branco na hora, assim, tudo branco, né. E o doutor falou que cozinhou, né. Meu Deus. E o pastor Dama me levou ali pro João Lúcio, né. E eu me lembro quando eu cheguei na maca, eu comecei a me tremer, né, de dor, acho. E botaram a máscara em mim, né, não dá para, né. E ali eu apaguei, né, sexta-feira isso, aí eu passei coma, né, foi sexta, sábado e domingo. E os médicos diziam, o pastor Dama, que eu tinha 5% de chance de vida, né, porque não queriam falar o real motivo, né, a real situação. E na época o nosso pastor era o pastor Pinheiro, e falava ao pastor Pinheiro, olha, ele tem 1% só de chance de vida, né. E eu me lembro que a igreja, né, levantou um clamor, né, com toda a igreja, quase toda a igreja, né, a IPUB, né, levantou um clamor. E eu vi, né, que Deus é poderoso, né, através da oração, né, uma igreja unida, né, ele faz um milagre, né. Hein, Daniel, o que ele jogou de fato? Ele jogou gasolina, acendeu um fósforo? Como foi pra incendiar? Ele jogou gasolina, ele não pegou e jogou assim, tacou, né, e depois acendeu. Ele já jogou em chamas, assim, tipo aqueles coquetel molotov, né, a pessoa fala. Sim. Quando joga, explode, foi isso que ele fez, assim. Ele não pegou, jogou gasolina e depois riscou. E já jogou. Então foi premeditado. Foi. E ele fez ainda essa arma pra te atacar. Ele cortou numa latinha, tá? Tinha lá, numa lata, ele cortou a boca, encheu, aí tacou fogo e fica igual uma chama, assim. Na hora que jogar, espalha, né? Nesse momento ele fugiu? Fugiu e saiu correndo. Mas assim, ele fugiu pra não voltar mais? Ou vocês tiveram já notícia dele já no outro dia e tal? Não, depois que ele sumiu, assim, ele sumiu mesmo. Ele passou no tempo logo recentemente, ele só foi aparecer, assim, um bom tempo depois. Ele sumiu do bairro, assim, só viu o pai dele, né? A família dele, mais ele mesmo.
passou um tempo desaparecido. Hein, Daniel? Lembrando que a tua história, ela esteve praticamente em todos os portais de meio de comunicação daqui de Manaus. Sim. Eu mesmo, eu fiz, eu redigi uma matéria. Foi ali, na matéria, que eu descobri. Eu tinha assim, não, eu conheço essa pessoa. Aí eu fui pro grupo das igrejas, da igreja, aí tava todo mundo já pedindo oração, fazendo uma corrente de oração, dizendo o que tinha acontecido. E confesso que fiquei bem impactado com a situação. E foram atrás, né? Houve denúncia, vocês denunciaram ele? Houve. Só que como ele era de menor, né, no caso, né, ele parece que pagou serviço comunitário, vai ser 1 mês ou 3 meses. Ah, tá, ele ficou no sócio-educação. Isso. Entendi. E aí, você foi pro hospital, o médico falou que cozinhou tua pele. E quanto tempo você ficou no hospital? 1 mês e 15 dias eu fiquei, no 28 de agosto. 1 mês e 15 dias. 1 mês e 15 dias. O que você pensa? O que passava na tua cabeça? Ali, no momento, quando eu estava lá dentro, graças a Deus, eu sempre acreditar, né, que aquilo ali... Eu acredito até hoje que aquilo ali foi com a permissão de Deus, né? Eu nunca me deixei, assim, ser levado por pensamentos negativos, né? Eu via aquilo ali como um propósito, né? Porque eu penso comigo, né, que tudo que acontece na nossa vida é com a permissão de Deus, né? E tudo tem um propósito na frente, né? Por mais que nós não entendemos na hora, Sim. né? E, como eu disse, eu vivi uma vida, assim, não totalmente um cristão verdadeiro, sabe? Eu ia mais para a igreja por influência dos meus pais, né, da minha avó, mas eu não ia assim por livre e espontânea vontade, né? E quando isso aconteceu, quando eu estava ali, eu via aquilo ali como uma disciplina, né, uma repreensão, né? Porque, como o pastor disse uma vez, tem mal que vem pro bem, né? E para mim, isso que aconteceu na minha vida veio pro bem, né? Isso clareou a minha vista, né? Me iluminou, né? Viu? Abriu assim minha vida e me mostrou que a vida era muito curta, né? E eu tinha um pensamento que eu só ia servir a Cristo, né? Quando eu estivesse bem velhinho, né? Ia passar, né, minha juventude assim, curtindo as coisas, né? Eu sei. E quando eu tivesse idoso, eu falava, eu ia servir a Jesus, né? Eu ia voltar para a igreja. Você tinha esse projeto. Eu tinha esse pensamento. Cara, com 14 anos você já pensava nisso? Pensava. Meu Deus, bem precoce, né? Precoce. O que você fazia com 14 anos? Uma vez que você era influenciado pra igreja, não ia de corpo e alma, você gostava de ouvir funk, ou sei lá, bebia alguma coisa? Eu gostava dessas músicas assim, escondidas, sabe? Sério, amado? Gostava de jogar bola na escola, assistir o jogo do Flamengo, essas coisas, sabe? Essas Olha, coisas assim joga bola na escola até tudo bem, porque ali no grupão e tal, tudo mais, né? Jogo do Flamengo? Essas coisas assim que o mundo oferece, sabe? Sim. Envolvendo com meninas do mundo, sabe? Que... Já 14 anos, 14 anos. Umas novinhas. Uhum. Misericórdia. E isso não é certo, né? Como a Bíblia diz, né? Sim. E eu vi Claro, assim, porque né? tudo tem seu tempo, né? Não que não seja errado você se envolver com uma garota. A questão é que tem tempo pra isso. Há tempo pra tudo. E uma criança de 14 anos, qual a finalidade em se envolver com uma menina? Eu não tinha, assim, o foco mesmo da minha salvação, né? Eu pensava em outras coisas, né? Pensava em sair, né? Fazer as coisas que o mundo oferece, né? E graças a Deus, Deus não deixou que eu chegasse a fazer essas coisas, né? Aconteceu nesse período de tempo que eu tava me envolvendo com amizade, né? Eu sei. E aconteceu isso, né? Aconteceu essa situação, né? Como eu disse, que eu pensava que eu servia a Deus quando eu estivesse bem velhinho, e Deus me mostrou que não é como nós pensamos, né? Não é como nós queremos, né? Que Deus, nós não sabemos o dia de amanhã, né? E Deus me levou ali no Vale da Sombra da Morte. Eu vi, né, que não é como nós queremos, né? Como nós pensamos, né? Vou servir a Deus daqui a um tempo, né? Porque talvez deve ter muitos jovens também que pensam dessa maneira, né? Estão indo para a igreja, mas só de... E Deus me mostrou que não é como nós queremos, né? Não é do nosso jeito. Não é do nosso jeito, né? É do jeito dele. Graças a Deus, eu louvo a Deus porque teve misericórdia da minha vida, né? E me concedeu mais uma oportunidade. Né? E Daniel, assim, e quando você estava internado, teve algum momento que você se sentiu sozinho? Tipo assim, cara, realmente eu estou só, esse é meu futuro? Ou você teve medo do futuro? Teve um momento que eu me senti sozinho. Foi quando meu pai e minha mãe não estavam ali, né? Foi na hora do curativo, né? Só que eles não estavam lá, não é porque eles queriam, né? Porque procedimento, né? Eles não podiam estar lá dentro. E eu, para completar, eu ainda fui para isolamento, fiquei
separado Deus. da enfermaria ali, né, dos homens. Eu fiquei no isolamento sozinho. Mas Aí ficou muito tempo no isolamento? passei um período. Ah, Passei um- porque ficou exposta às feridas. Foi. Aí eu fiquei no isolamento. Eu me lembro que um dia, né, os enfermeiros foram fazer o curativo, né? E como tava ainda, a ferida tava muito recente, né? Quando eles Aham. tiravam as ataduras, né? Tirava ali, vinha grudando, sabe? Nos gases, na atadura e vinha arrancando, sabe? Eu sentia muita dor. E eu me lembro que num dia eles tiraram, né? E a dor tava insuportável mesmo. E eu falei assim, poxa, você pode me dar um remédio, né? Porque eu tô sentindo muita dor. E eles me deram ali medicamentos normais, né? Só que falaram, tá bom, vai já passar, entra lá, vai tomar teu banho. Eu entrei, né? E ali, quando eu tava ali dentro do banheiro, a dor não passava. A dor continuava muito, muito, muito. Não passava de jeito nenhum. E ardendo, 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 né? E a água lá do 28 do poço, né? Que fria, né? Eu jogava ardendo, ardendo, ardendo. Eu me lembro que nesse momento eu me senti sozinho, né? Só que eu lembrei de Deus, né? Na oração, né? Eu me lembro que essa minha mão já tava melhor. Eu me lembro que eu me escorei ali na parede, né? Do Uhum. banheiro. E eu me lembro que eu olhei pra cima e disse assim, né? Senhor, o que os médicos puderam fazer, né? Pela minha vida, né? O que eles podiam fazer, me dar os medicamentos, eles já fizeram, Senhor. E o Senhor tá vendo que não tá resolvendo, né? Não tá trazendo solução. E eu me lembro que eu me escorado, né? Eu olhei pra cima e falei, Senhor, né? Eu sei que se tu quiseres, né? Se tu pode, Senhor, todas as coisas, enviar a tua anestesia vinda da tua parte na minha vida. Eu falei, porque foi o Senhor que me criou, Deus. Eu comecei a chorar ali, né? E eu falei, em nome de Jesus, né? E quando foi assim, algo sobrenatural. Nunca tinha passado por essa experiência, né? De algo na hora, assim, né? Só eu sempre ouvi os irmãos contando, mas nunca tinha passado na minha Sim. vida. E nesse dia, quando eu terminei, comecei a chorar a escorada ali, veio uma paz de dentro de mim, assim, tão grande que foi algo sobrenatural, assim, aliviou, né, aquela turbulência que eu tava sentindo, aquela aflição, calmou, assim, de uma hora para outra, assim. Eu me senti tranquilo, eu me senti acolhido, assim, e no momento veio, passou externa. A dor que eu tava sentindo estancou na hora, assim, parou. Aí eu fiquei tão alegre, eu me lembro que eu sentei ali no vaso, né? Sanitário, eu botei minha mão no meu rosto e comecei a chorar já de alegria. Eu falei, o Senhor é fiel, Deus, porque no momento que eu pensei que eu estava sozinho, né? Que no momento que eu pensei que não tinha ninguém para me ajudar, o Senhor, nosso amigo verdadeiro e fiel, está aqui comigo. E eu falei, Senhor, daqui para frente eu vou lhe servir pro resto da minha vida de verdade, porque não foi ninguém que estava aqui, foi o Senhor, o próprio Senhor fez um milagre na minha vida aqui e está fazendo. Daniel, assim, você pensava na tua família quando você estava lá, você pensava na igreja ou pensava no que poderia acontecer contigo, no teu futuro, quando você estava internado? Em que sentido, Cidinho? Eu falo assim no sentido de, tipo, a família ter vergonha de você, ou tipo assim, a falta de oportunidade, pelas possíveis sequelas que poderiam deixar o incidente? Eu, no começo, eu cheguei a pensar, né? Porque eu me lembro que a minha família não queria me mostrar como eu tava, né? Aham, E não queria sim. eu deixar como eu ver, porque eu sabia, né? Que eu tava de outra maneira. E sempre fui muito, né? Assim, curioso, né? E eu me lembro que um dia eu fui andar pelo hospital e tem aqueles quadros do incêndio, né? Aí tem Aham, aquele vidrinho sim. da mangueira que fica. Aham, E eu passei, eu me olhei. Quando eu me olhei no vidrinho, eu não me reconheci. Não parecia comigo, né? eu Que eu sei. tava inchado, né? Que eu perdi minha sobrancelha, né? Queimou minha sobrancelha, Ah, realmente, né? Olha, meus lábios, queimou. Aí quando eu eu acho que te olhei, vi ainda sem você sem um lado. queimou, sabricou, né? Fiquei sem. E ali quando eu olhei, eu não me reconhecia. Eu, eu fiquei um pouco triste, né? Eu falei, Deus, por favor, faz voltar minha aparência de novo, né? Porque não tô me reconhecendo, né? E graças a Deus também ficou careca aqui atrás e Aham. eu sempre orando, né? Pedindo de Deus e graças a Deus, né, restaurou, né? Voltou minha sobrancelha, meu cabelo cresceu de volta e minha aparência voltou, né? Eu voltei a me reconhecer porque eu tava muito assim, diferente, né? Fiquei irreconhecível, eu não me reconheci. E por momentos eu pensei assim que talvez eu ia ficar assim pra sempre, sabe? Uhum. Mas graças a Deus, Deus restaurou minha pele, assim, voltou minha aparência, né?
E no começo, quando eu voltei, no começo ainda eu ainda sentia assim, um pouco de remorso. Rejeição. Isso. Sim. Só que depois, assim, quando passou, né, eu dei aquele choque de realidade pra mim, assim, Aham. né? Acorda, rapaz, tu tá vivo, né? Graças a Deus. E estancou aquilo ali. Graças Parou. a Deus. Aí foi o tempo que... Aí eu entrei pro quartel, eu perdi mais a vergonha ainda. Eu fiquei mais, aí passou. Mas no começo eu tinha um pouco, assim, Eu sei. vergonha, mas depois não. Depois, Aham. graças a Deus, passou. E outra, Daniel, cara, você mesmo é ciente disso, você já falou aqui, é que nada acontece por acaso, nada acontece, tudo tem um propósito, uma finalidade. E mesmo que não tenha, mas nós podemos, nós temos livre-arbítrio de mudar a nossa história. Claro, quando a gente está debaixo, né, da permissão dele, a gente pode escolher as coisas. E quem sabe no amanhã você não vá. Aliás, eu já vejo o teu testemunho muito forte e bonito e impactante. Contudo, assim, eu acredito que vai chegar um dia em que você vai impactar muitas pessoas por questão do milagre. Porque quantas pessoas hoje não precisam de um milagre? Quantas pessoas se olham no espelho, assim como você se olha e fala assim, cara, isso não sou eu. Ou às vezes se olha no espelho e fala, realmente, eu não sirvo para nada, eu sou um perdedor, sou um fracassado. E talvez comece a chorar por se olhar no espelho e ver o quanto impotente elas estão vivendo. E aí, de repente, ver que você passou por tudo isso e o teu testemunho pode levar essas pessoas a esperança de se reavivar, se reanimar, se refazer, evoluir como pessoas. Eu acredito muito assim, os testemunhos que a gente vive, que a gente vê, que a gente ouve, são muito edificantes. E o teu é um tão interessante que eu tenho certeza que no futuro você vai colher os frutos. Amém. Eu não sei, eu acredito que você já teve alguém que já Se identificou? se identificou Sim, e... sim. Como foi essa história? Foi onde um novo convertido, ele tava lá na igreja, né? Eu comecei a conversar com ele, né? Aham. Nós começamos a conversar. E eu comecei a contar a minha história, né, pra ele, né? Comecei a contar do testemunho. Quando eu comecei a contar, ele começou a chorar, né? Começou a chorar. Aí ele começou a contar o dele também. Aí ele falou assim, irmão, eu me identifiquei com o seu testemunho, ele disse. Ele contou também que um dia ele estava sentindo algo, né? Ele estava doente, uma enfermidade para a morte, ele disse. E ele clamou, ele falou também, ele clamou, e quando ele clamou, ele sentiu, ele falou, o toque, né? Diferente de Deus, ele se sentiu curado, ele falou, graças a Deus, você me incentivou, né? Eu me identifiquei com o seu testemunho, e nesse dia eu entendi mais ainda, né? Que cada testemunho, né, ele serve para um tipo de caso, né? O meu testemunho, né, talvez ele vá alcançar algumas pessoas, né? Mas tem outros testemunhos também que vão alcançar outras pessoas, né? Eu vejo assim que aquilo que talvez o inimigo ele possa pensar, né, possa usar como um mal, né, para que as pessoas venham se frustrar ou abandonar ou desanimar Deus, Deus faz com que nós entendamos que aquilo ali é algo pro bem, né, para influenciar outras pessoas, né. Eu vejo, né, assim, uma história que eu acho muito linda na Bíblia do apóstolo Paulo, né. Ele era um homem totalmente mau, né, como todos nós sabemos, e estava destruindo a igreja de Deus, né. Uhum. E talvez o inimigo pensava que ele estava sendo um instrumento vivo nas mãos dele, né? Pela situação que ele vivia, né? De destruir a igreja, né? Só que Deus pegou, né? E falou, né? Que ele ia ser um instrumento vivo nas mãos dele, né? Falou ali vai lá com ele, ora que ele vai ser um instrumento vivo em minhas mãos, né? E eu penso assim, né? Que talvez Satanás, né? As pessoas que viam ele, né? Falaram assim... Deus confundiu, né? Satanás falou, meu Deus, né? Aquele cidadão que eu usava talvez para destruir, né? Deus fez ele um grande homem. Isso que eu vejo assim, talvez o Satanás tenta impactar, nos frustrar com situações difíceis, mas tudo tem um propósito, né? Tudo serve para uma determinada hora, vai servir para uma determinada hora. Deus usa aquilo como um reforço, né? Para ajudar outras pessoas. Daniel, e qual foi a sensação de você, um belo dia, os médicos falar, ó, Daniel, amanhã vai ser tua alta. E aí? E foi um dia emocionante porque eu só ia sair se o enxerto tivesse pegado no meu braço. Uhum. Ah, aconteceu um enxerto ainda? Enxerto no meu braço, porque não tava fechando ele. Uhum. E tava chegando meu aniversário. Meu Deus. Na semana do meu aniversário. Aí eu falei, poxa, doutor, até me lembro do doutor Carlos Medeiros, o nome dele. Tinha como se eu me liberar antes do meu aniversário? Ele falou, não é assim. Ele falou, só vai ser liberado se o enxerto pegar no teu braço. Aí ele fez a cirurgia, fez o enxerto.
Se eu não me engano, aí falou, deixa o enxerto aí, bora ver se ele vai pegar. E quando ele foi tirar, tava bem sequinho o enxerto. Ele falou, garoto, te prepara que amanhã tu vai pra casa. Quando ele disse isso assim, emocionante assim, eu chorei porque eu contava os dias e as horas assim, né? Hoje eu entendo que não tem aqueles filmes que a pessoa conta pauzinho assim, né? Eu contava assim também os dias, né? Um dia aqui, tô 2 dias aqui, tô 15 dias aqui. E quando chegou eu fui liberar, né? Foi algo emocionante pra mim assim, né? Porque eu já tava angustiado, sabe? Sim. Ficava olhando pela janela, as pessoas, né? E eu tinha algo comigo assim que eu gostava de reclamar, de estar em casa, falar, só vive em casa, né? Igreja, casa. Uhum. E quando eu tava lá no hospital, né? Eu olhava assim pela janela, via as pessoas andando, né? Eu não sabia que aquele momento ali de estar com a igreja, né? Conversando, dialogando, né? Aquele momento feliz, lanchando. Ali em casa eram momentos tão especiais. Eu só fui perceber que esse momento era um momento tão especial quando eu tava ali no hospital. Eu olhava assim, eu falava, meu Deus, nunca mais eu vou dizer, é chato estar em casa, porque é chato mesmo é estar no leito de hospital. Leite de enfermidade, né? Leito de enfermidade. Você olhava pro lado, assim, pela janela? Tinha uma janela lá. E você percebia assim, as pessoas andando normalmente, Isso. vivendo a vida lá fora, andando, conversando. E você ali sozinho Preso. e preso. Quantas cirurgias fizeram em você ainda? 2. Foi 2. uma que foi a raspagem, que Uhum. caso que a pele ficou morta, né, como eles chamam. Aí fizeram a raspagem, tiraram aquela pele morta. Uhum. E depois fizeram o enxerto. O enxerto tiraram de você mesmo? Tiraram da minha coxa. Da coxa? Mas hoje ela tá cavada? Não? Ele foi só essa primeira camada da pele que eles tiraram. Aham. Ficou tipo só uma pequenininho mesmo, aí ficou sei. tipo como se fosse uma queimadura assim normal, simples. Aí tá voltando normal. Mas não ficou assim aquele fundo. Daqui a tua mão aqui. Ela é sensível? Ela Sim. dói? Assim, Não dói, só é sensível assim a casa de eu tá fazendo esforço, ela cria bolha. Eu sei. Cria as coisas nela. Aí essa proteção é mais pra proteção mesmo do tempo, do sol. Isso, por causa que um dia desse eu tirei, né? Eu fui abanar o fogo, né? Pensando que tava normal, né? E quando eu vi, criou bolha assim nela. Aí eu vi que ainda tava sensível, né? Ainda tava fina, né? Aí criou bolha. Aí eu falei, meu Deus. Eu botei de novo, que o médico disse só com o tempo, né? Ela vai engrossando, vai aumentando a rigidez dela. Mudou algum hábito, assim, depois do acidente? Tipo, você come com aquela mão, ou tipo, não come mais, ou você pega agora só com um lado da mão? Não chegou a mudar, porque eu sempre fui direito. Aham. E o interessante também é que eu uso o relógio do lado direito, né? Sim. Aí o pessoal fala, por que tu não bota pra esquerda por causa da tua luva? Não, antes do acidente eu já usava no direito. Uhum. Aí não chegou a mudar nada, mas tinha coisa que quando ele tava impossibilitado de mexer, né? Sim. Não tinha essa movimentação no começo. Eu sentia muita falta de dirigir, né? O carro, mexer as coisas, eu usava mais esse braço, né? Eu vi quanto faz falta, né? Tá perfeito membro do nosso corpo, né? E graças a Deus ele retornou ao normal. Hoje eu dirijo normal. Tem alguma história no hospital em que você falou de Deus pra alguém, ou você testemunhou, ou teu próprio testemunho ali já impactou alguém? Teve um senhor, um jovem também, que ele tava ali, né? Era adulto. E eu sempre cantava, né? Eu sempre cantava, eu gostava. Eu sempre gosto, até hoje eu gosto daquele louvor, Ninguém Explica Deus, né? Ninguém explica, sabe? Eu sempre cantava ele. Desde que eu cantava, né? Nós fazíamos nós fazíamos uma oração ali, às 6 horas, né? E eu passava sempre aquela energia positiva pra ele, né? Sempre sorrindo, né? E várias pessoas assim viam, né? Que, poxa, né? Tá passando por isso, né? Tá alegre, né? Eu também vou superar, né? E várias pessoas ali eu dava força, né? Dava palavra, né? Várias pessoas assim se motivaram, né? Saíram dali não totalmente perfeita, mas com uma fé maior em Deus, né? Renovada, né? Renovada. Não perder o foco. E hoje, a questão da bateria, tá de boa? Dá pra fazer? Dá. No começo eu não tinha um pouco de elasticidade, sabe? Sim. Aí depois eu fui treinando, né? Não sou profissional, né? Faço um barulho, né? Quebra galho. Aí tô tocando hoje, graças a Deus. Graças a Deus que você ainda... Mas tá em tratamento? Faz alguma revisão aí constantemente? Ou...
Não, eu parei Tá. porque, inclusive, né, o doutor que cuidava de mim, o doutor Carlos, ele faleceu na época do Covid, aí eu também Aham, não entrei mais em contato com ninguém, eu assim. sei. Eu parei, mas eu passo de vez em quando óleo, girassol, essas coisas pra pele. Ah, tá. Você mantém esse cuidado Isso, ainda. sim. Ah, tá. Daniel, você serve na igreja do seu pai. Seu pai é Sim. pastor. Você, além de auxiliar, baterista, canta? Eu tento, né? Não, eu chego a cantar, mas não Tá, direto, assim, que tem uns irmãos que cantam melhor que eu lá na igreja. tá no instituto Sim. e aí pretende ir pra obra, pro ministério? Tu sente esse chamado? Sinto. Eu sinto Deus me cobrar, assim, né? Que Mas mais pra pastorear ou tipo missão? eu penso, assim, mais na área do evangelismo, mesmo, assim, de ganhar Uhum. almas, sabe? Assim. Mas se Deus propor, né, uma obra, né, estamos aqui, né? Eis-me aqui, né? Daniel, e o coração, como é que está hoje? Hoje, Antigamente, aos 14 anos, tinha as novinhas. E hoje? hoje, graças a Deus, eu posso dizer assim que eu sou uma pessoa diferente, né? Mudada, né? Aham. Hoje eu já tenho meu foco mais nas coisas de Deus, assim, já tenho mais nas coisas do alto, né? Como a Bíblia diz, Uhum. eu penso assim, em casar, né? Ter uma família, né? Mas não tô com pressa, né? Eu sei. Hoje eu penso mais na obra de Deus, né? Me preocupo mais com... Porque quando o meu pai foi transferido, né, ali pra obra, Uhum. tinha 12 pessoas só, né? As 12 que tinha foram embora, né? E ficou muito pouco, né? E aquilo ali eu vi assim como algo triste, né? Porque é Eu uma obra sei. tão grande, né? Um templo tão grande daquele, só que poucas pessoas. E começou a surgir o desejo dentro de mim de ganhar almas, né? Pra encher aquele lugar, né? E hoje, assim, eu foco mais assim, na minha vida espiritual, né? Em ajudar, né, as pessoas que ainda andam no caminho perdido, né? Sim. Ainda andam por outros caminhos, né? Resgatar, né? E até jovens que têm aquele pensamento igual ao meu, né? De eu dar o testemunho, evangelizar, né? E ganhar almas. Hoje eu foco assim mais para a área espiritual também, Mas não tem em ninguém em ganhar. vista, não, assim, conversando, trocando algumas mensagens. Rapaz. Ela vai ver. Aí mesmo. Amadinho, Amadinho. Rapaz novo, 19 anos. Um milagre de Deus ainda, graças a Deus. Daniel, e futuro, cara? O que você pensa do futuro? No ministério, como vida pessoal mesmo? Eu penso no ministério em. Eu queria muito, assim, viajar para outra cidade, onde não tem o Aham, evangelho ainda, né? E pregar a palavra onde não tem. Onde não tem mesmo, né? Onde não tem um ministério assim da IPUB, né? eu Leva o sei. nome de Jesus. Na minha vida pessoal, assim, eu penso um dia montar negócio para mim próprio, né? Uhum, Como meu pai tem um ramo de oficina, eu penso sim, muito assim em montar uma peça, loja de moto, né? eu sei. Num outro lugar, né? Sem ser aqui em Manaus. Eu penso muito. Mais profissional, aquela coisa assim, de Isso. chegar chegando e tal. Amém. Você estuda? Concluí meus estudos, estou estudando no IBA agora, Agora tá no atualmente. instituto, Isso. né? E ainda está no exército? Não, saí começo desse ano. Passou quanto tempo lá? 10 meses. 10 meses no 10 exército. meses. Daniel, e hoje, o rapaz, voltando aqui ao teu incidente, o rapaz, ele tá solto? Tá de boa? Tá solto. Se você visse ele, o que você faria? Eu já cheguei a ver ele, né, várias vezes, né? Não foi Uhum. uma nem duas, já cheguei a ver ele várias vezes. Mas graças a Deus, assim, hoje eu já não sinto um sentimento de ódio, rancor de vingança, né? Uhum. Hoje eu já vi ele e não sinto nada, né? Porque eu vejo assim que Deus, né, completando a obra na minha vida, né? Sim. Porque nós sabemos que é uma pessoa, né, que quando ela tá pendente mais para as coisas da carne, né? Sim. Da vida do ser humano, ele tende a fazer vingança, né? E graças a Deus, Deus sempre me sustentou, né? Deus sempre me auxiliou. Às vezes eu lendo a Bíblia, é por isso que é bom, nós lemos a palavra, né? Lendo a palavra, né? A palavra sempre dava É. aquelas marretadas no meu coração, É. né? Certa vez eu lendo, eu vi assim, li assim que nos evangelhos que Jesus falou para os discípulos: olha, se vocês não perdoarem seu próximo, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Quando eu li aquilo ali foi uma marretada no meu coração e lendo várias passagens, né? Tem uma que diz também em Romanos que quando seu inimigo, né, alguém vir pedir, ver ele padecer ou sentir fome para nós nos ajudarmos a ele, porque assim nós amontoaremos brasa viva sobre a cabeça dele, diz, né?
que ele ia se sentir constrangido, né? Uhum. E eu vendo assim na palavra, né, eu passei a buscar, né? Passei a buscar esse certo perdão, né, liberar o perdão. Mas teve uma época da minha vida na qual surgiu, né, um pouco desse Eu sentimento assim, sei. de vingança, né, dessas Aham. coisas, né, pelas más influências, né, como dizem, as pessoas vinham, chegava ali, eu tava tranquilo, né, sentado. As pessoas vinham lançar essas setas, né, como dizem, né? Lançava, falava assim, olha, e aí, o que aconteceu com o menino? Eu falava, né, não aconteceu nada. E falava assim pra mim, olha, né, tu é muito besta, né? Se fosse eu, né, eu fazia isso, isso e isso, né? Ele falava isso, eu ficava ali, né? Poxa, eu tava com uma paz tão grande, né? Lançar essas palavras assim, vinha como... Você é como se fosse mexer numa ferida que Isso! Ainda tava tirava um a pouco crosta ali, aberto. assim. E me doía muito essas palavras assim. Uhum. E às vezes ficava na minha mente, né? Quando eu ia dormir, às vezes eu não conseguia dormir, né? Ficava pensando nisso. Rolava. E surgia vários pensamentos, assim, de vingança, né? De, às vezes, aceitar as propostas. Só que eu via que aquilo não era... Não é de Deus, né? Vingança Uhum. não é de Deus, né? E eu sempre buscava, né? Dobrar meus joelhos. Eu sempre gostei de desabafar, né? Chorar com Deus, né? Meus pais sabem, eu nunca fui assim, de chegar, né? E estar me queixando pra eles, né? Assim, de estar todo tempo reclamando. E eu dobrava meus joelhos e chorava, né? Senhor, né, tira esse sentimento dentro de mim, de vingança, de ódio, porque eu almejo, Senhor, ser um verdadeiro cristão, né? Um verdadeiro cristão, um pequeno Cristo, né? Que segue Sim. verdadeiramente a Cristo, né? Eu não quero ser apenas de palavras, mas de obras também, né? Eu quero perdoar ele, Senhor, de verdade, né? Liberar o perdão. Ainda que pro mundo, né, eu tenha sido visto como um besta, né, que me chamam, né, como Sim. bobo, né, como um leso, né, mas eu quero ser visto diante do Senhor como um verdadeiro cristão, na qual pratica a tua palavra verdadeiramente, né. Isso vai acontecer? Eu almejo, assim, um dia. Só espera uma oportunidade, Uma né? oportunidade, porque eu nunca tive ainda uma oportunidade de me encontrar, assim, Claro. assim pessoalmente, Sim, só pessoalmente, visto, sim. assim, passando. Uhum. E eu almejo isso um dia, né, pedir perdão, né, acho que talvez tenha sido, assim, como o certo da história, mas perdoar, né, chegar e falar assim, me perdoa, né, por aquilo que eu já te fiz. Eu acho importante também, Daniel, porque é um ciclo que se fecha, é uma ferida também que vai ali cicatrizar de uma vez por toda e você vai passar essa página da tua vida. E aí, seguir em Seguir frente. Você prega? Sim, senhor. Inclusive, domingo agora eu vou pregar na igreja. É mesmo? Sim. Rapaz, amém. Preciso ouvir ainda a pregação do irmão Daniel. Daniel, rapaz, que testemunho é o seu. E eu acredito que também sua família foi essencial na questão do teu tratamento, Sim. né? Muitas vezes eu via as campanhas que teu pai fazia, falando, pedindo oração. A igreja local lá fazendo um movimento de feijoada, de vendas para arrecadar fundos para ajudar no tratamento. E graças a Deus, é muito bom te ver, cara, como superou tudo isso. Uma pessoa vencedora de fato. E de verdade eu te desejo toda a sorte do mundo, bênçãos divinas, Amém. muitos piques na tua conta. Amém. E que você continue evoluindo como pessoa, como cristão, como servo, como aluno do Instituto Bíblico. E com certeza você vai ter um ministério muito grande com esse teu exemplo de vida. Te agradeço por esse momento do nosso podcast e tuas considerações finais. Queria agradecer pelo convite, né? Me sinto muito feliz e honrado de estar aqui. Eu queria dizer para os jovens, né? Jovens todos que vão assistir esse vídeo. Né? Se você ainda não tem, né, o desejo, né? Busque de Deus, né? Porque Deus, ele é Pai, né? E ele corrige a todo filho a quem ele ama, né? Assim como ele me corrigiu, mas não para o mal, né? Mas para o bem, né? Porque um pai que ama seu filho, ele sempre corrige seu filho para ele voltar para o caminho certo, né? Você está afastado, né? Anda em um caminho distante, eu não tenho esse prazer, né? Peça para Deus renovar, porque a maior bênção dos céus, a maior bênção que Deus pode derramar nas nossas vidas é os céus, né? A salvação da nossa alma. E eu só fui perceber isso, né? Só fui ver isso depois que eu passei pelo Vale da Sombra da Morte e retornei do hospital e vi que todas aquelas coisas que eu tinha
não valia de nada a não ser a minha alma que estava em jogo. Amém. Amém. Te agradeço mais uma vez. Muito obrigado por participar do nosso podcast Geração Unicista. E, senhoras e senhores, quero que você curta, compartilhe outra vez, manda esse testemunho lá para aquela pessoa que está precisando ouvir uma palavra aí de ânimo, de motivação, né, de encorajamento. Eu sou o J. Alves, esse é o seu Geração Unicista e nos vemos numa próxima vez. Deus abençoe a todos. Paz!